Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast, a nossa partilha da palavra na comunidade Bom Pastor. Nós aqui na comunidade, 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, você aí na sua casa ou quem sabe no seu carro, no seu lugar de trabalho, em algum lugar você faz parte da nossa partilha, você está junto com a gente e o que você está aprendendo com o Senhor e o que você está vivendo com Deus pode enriquecer muito a gente também. Então, vai lá, escreve lá pra gente nos comentários, partilhe alguma coisa importante que o Senhor tem contado, ensinado para você. E pra gente vai ser uma alegria poder receber o seu retorno também. Salve, Laura Beatriz, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, salve, salve Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que dia lindo! Pois é, hoje é feriado. Sou caipira Pirapora. Oh, vamos fazer uma tabelinha? É bonita essa música, né? Ela é uma música bem... É verdade. Fala muito da alma do nosso povo, né? É verdade. E Nossa Senhora Aparecida é a mãe desse nosso Brasil tão grande, tão diferente. Há uns, eu não lembro, foi no meio do ano eu fui ao congresso da Renovação em Aparecida. Eu estava louco para ver a nova... E eu tive um momento que eu achei tão lindo, porque era um fim de semana e, graças a Deus, depois da pandemia, eu acho que o povo está gostando de ir à Aparecida. A Aparecida está se tornando um lugar onde as pessoas vão passar o dia e todo mundo acaba entrando ali na igreja, indo visitar a imagem de Nossa Senhora. Então, eu peguei num sábado de manhã uma fila enorme para subir aquela rampazinha que leva a gente até a imagem de Nossa Senhora. E dava para ver no rosto das pessoas gente de todo canto do Brasil, nos sotaques, né? Que o nosso português é o mesmo, mas os sotaques são diferentes. E houve um momento em que estava havendo uma celebração na Basílica e no final, eu acredito que era uma bênção, o pessoal cantou "Dai-nos a bênção, ó Mãe". E o pessoal que estava subindo a rampa começou a cantar também. Ai, né? que lindo, E padre. ouvir as pessoas, aqueles sotaques todos diferentes, as pessoas emocionadas, chorando ali juntinho da imagem de Nossa Senhora. Eu fiquei tão comovido porque esse Brasil tão cheio de diferenças se encontra e é um só junto de Nossa Senhora. Como ela atrai, né? A gente não pode perder isso. Isso é... Como ela né? atrai. Eu tenho mais tempo, foi em janeiro que eu tive essa oportunidade. Eu parei, eu chorei. A presença de Deus, a presença de Nossa Senhora ali naquela pequenina imagem é algo tão forte, né? O nosso coração assim fica inundado da graça de Deus. É muito forte, aquela basílica, aquela imagem de Nossa Senhora, é impressionante o que ela desperta no coração da gente, Padre Antônio. Nosso povo não pode esquecer da sua identidade. Crise de identidade é uma coisa muito séria, né? Na psicologia, o pessoal comenta muito isso. E quando a gente não sabe mais quem a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais onde chegar. Talvez a gente se contente com qualquer coisa. A gente não conhece a dignidade da gente, não dá valor a ela. Eu creio que o povo brasileiro, nós, né, não podemos esquecer a nossa identidade. Nós somos a terra de Santa Cruz. Nossa mãe Aparecida reúne o Brasil debaixo, né, do manto dela. A história do Brasil tem a ver com ela. Essa história foi tecida junto com a intercessão de Nossa Senhora. Então, perder tudo isso de vista é perder a nossa identidade. A gente perde muito com isso, né? A gente perde muito com isso. A gente ganha nada e perde muito. Então, hoje é um dia do povo brasileiro cantar, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, e encontrar em Nossa Senhora esse fôlego novo para prosseguir os seus caminhos, né? Então, vamos fazer isso. É muito lindo ir essa oportunidade da gente estar lá em Aparecida. Ainda bem que tem a TV, a gente não pode, aqueles que por algum impedimento, né, pessoal ou outro não pode, que bom que tem, que a gente pode ver mesmo de longe. Então, mas para mim, aquele dia, no início desse ano, foi muito forte. Eu guardo no coração, não vejo a hora de voltar, porque é uma experiência de Deus a gente ir para lá, né, Padre Antônio? A gente parar um pouquinho, no meio daquela fila, as pessoas querendo andar, mas a gente parar um pouquinho, contemplar em silêncio ou falar aquilo que Deus colocar no coração da gente na hora, é uma experiência linda. Para quem
Claro que no dia 12, de jeito nenhum. Fica animado, vamos dizer assim. É muita, nem tenho ideia quantas pessoas devem estar lá em Aparecida hoje, Padre Antônio. Não faço ideia. Não posso imaginar, mas imagino a fé do coração de cada um daqueles irmãos que faz questão de ir no dia 12 de outubro lá. Mas é uma experiência linda de Deus. E é muito lindo isso que acontece no povo brasileiro. Pessoas de todos os lugares do norte do Brasil, de todos os lugares, que têm esse desejo de passar um dia em Aparecida, né? Você está falando, eu lembrei também de uma outra festa de Nossa Senhora que acontece nesses dias, que é o Círio de Nazaré. Que também é nessa época. Em Belém, que também, eu nunca atrai fui. multidões. Mas quem é uma vai loucura, né? diz que é algo assim. Nossa Senhora de Nazaré. Que também é uma imagenzinha pequenininha, né? Mas que lembra a gente da presença de Nossa Senhora. E as pessoas que vão ficam impactadas, né? Eu tive uns amigos nossos lá da paróquia que foram morar lá, que eram da Pastoral da Família, e ano passado foi uma turma da Pastoral da Família para o Círio, ficaram na casa deles e todos voltaram dizendo, padre, e olha que estava tendo as restrições de pandemia e tal. Nossa! Né? E eles disseram, é uma coisa inesquecível, a fé daquelas pessoas, a multidão, dizem que é o maior evento religioso do mundo, né? Então, de fato, o nosso povo tem algo com Nossa Senhora, que eu acredito que no final das contas a gente vai ver que tem sido e será o caminho de resgate do nosso povo, da nossa pátria, que Nossa Senhora olhe pelo nosso Brasil, que precisa tanto, né? E que ajude o povo brasileiro a viver a sua vida cristã, a sua vocação cristã. Hoje, nas orações da missa, a igreja diz desse modo, né? Que Nossa Senhora ajude o povo brasileiro a trilhar um caminho de paz, de justiça, né? De fraternidade. A gente tem um chamado de Deus e Nossa Senhora ajuda a gente a responder esse chamado. Então, peçamos isso a ela hoje, né? Eu acrescento, pedindo especialmente a Nossa Senhora que ela possa derramar uma bênção no coração de cada criança, né? Ainda tem essa, Dia das Crianças. Porque Jesus falou, vinde a mim, e parece que tem pessoas que não estão impedindo, né, das crianças irem até Jesus, mas ele continua dizendo, vinde a mim, né? Então, peço a Nossa Senhora hoje que cada criança tenha a oportunidade, a chance de ir até Jesus, de que alguém fale de Jesus para ela. Eu fico encantada, Padre Antônio. Eu não sei como é que, mas na sua paróquia chama adoraçãozinha, né? Na primeira quinta-feira do mês a gente... São as crianças. Tem um momento de adoração com as crianças. Eu vi uma foto que eu fiquei assim, muito tocada. As crianças adorando. Que coisa linda, Padre Antônio. A gente lembrar disso hoje no dia. Porque tem certas coisas que a gente não faz de modo espontâneo. A gente tem que aprender. Uhum. E essa é a maioria das coisas, né? A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, e um cristão também precisa aprender a adorar. E às vezes, como você disse, a gente está num mundo que diabolicamente cria muitos obstáculos entre as crianças e Jesus e coloca nesse caminho entre as crianças e Jesus um monte de coisas que tiram a atenção das crianças e que roubam o coração delas e as adultizam muito cedo pro que a vida de adulto tem de pior, né? Então, ensinar as crianças a adorar tem que estar na agenda de qualquer pai e mãe cristãos, né? Vovó, tio, tia. Exato. Se eu sou cristão, eu sei que o Senhor me confiou aquela figurinha ali que tem uma alma eterna. Então, eu crio essa criança para Deus. Algumas pessoas dizem de maneira equivocada, né? Olha, pai e mãe tem que lembrar que criam os filhos para o mundo. Não, pais e mães não criam os filhos para o mundo, criam os filhos para Deus. E quando a gente cria os filhos da gente para Deus, uma das coisas que a gente ensina é que eles tenham um relacionamento com Deus de gratidão, de louvor. Eles precisam que alguém ensine, né? Então, é tarefa das famílias cristãs, não é uma tarefa só da igreja, da tia da catequese. Não, em primeiro lugar, do pai e da mãe. Os primeiros catequistas de uma criança são os pais.
A criança aprende, em primeiro lugar, por aquilo que ela vê em volta dela, nem tanto por aquilo que é dito, mas por aquilo que ela vê. Então, quando uma criança vê o pai rezando, quando uma criança vê a mamãe ajoelhando, aquilo fica gravado dentro dela. Quando o papai ou a mamãe abraçam como uma tarefa deles, ensinar a criança a falar com Deus, explicar para a criança, ensinar para a criança decorar uma oração ou outra, isso fica para sempre. E se a gente abre mão desse chamado de Deus, dessa vocação, outros não vão substituir. Outros vão entrar no lugar, mas ensinando o que não se devia. Então, fica aí um lembrete para os pais, para os avós cristãos. Por amor de Deus, né? Não deixem que o mundo coloque obstáculos entre as crianças de vocês e o Senhor. Superem, passem por cima desses obstáculos e levem as crianças a Jesus. E Nossa Senhora certamente faz isso também. Nós temos o hábito, e parece que a gente não lembra disso, né? É um hábito arraigado, por exemplo, aqui no nosso Brasil, quando as crianças são batizadas e se tornam parte da família de Deus, elas são consagradas a Nossa Senhora. Isso não pode ser só um gesto, sabe? É mais uma madrinha, é mais um padrinho. Não. Isso é algo muito real. Ah, que lindo. E tem que se lembrar disso, e tem que dizer isso para a criança. Você é de Nossa Senhora, viu? A mamãe do céu cuida de você. São coisas que, quando a gente recebe de pequeno, aliás, a Escritura diz isso, né? Ensina ao teu filho cedo, rápido, o caminho pelo qual ele deve trilhar, e ele vai levar isso para o resto da vida, né? Se a gente ensina isso para as nossas crianças, a gente de alguma maneira está dando recursos para que elas não sejam engolidas pelo mundo. E esse mundo não está tão bonito assim para a gente achar que deve esperar que as crianças sejam formadas por ele, né? Tem que ser formadas pela gente. Então... Ô, Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu lembrei do episódio, né, quando Jesus, aos 12 anos, se perde, né? E Nossa Senhora e São José foram atrás até encontrar. Então, assim, peço a Nossa Senhora que ela possa ir atrás de cada criança que está perdida no mundão, perdida de Deus, né? Perdida de Jesus, até encontrar e poder trazer de volta para a casa de Deus, né? Exato, para a família, qual a maioria delas faz parte, porque ainda temos muitas famílias que batizam seus filhos. Portanto, são parte da família de Deus. Essas crianças têm que ser apresentadas à família delas. Então, vamos pedir a Nossa Senhora por isso hoje também. Padre Antônio, e hoje, nessa festa linda, né? Qual é a palavra assim que sobressai? Laura, olha, hoje a liturgia, hoje no Brasil todo é solenidade, né? Então a liturgia... Não é dia obrigatório de missa, né? Não é dia de preceito. É uma festa solene, é uma solenidade. Portanto, na missa, você tem o canto do Glória, você tem 2 leituras, você tem o credo, que são as coisas que caracterizam uma festa solene, uma solenidade. Só um esclarecimento, Padre Antônio. Dia 8 de dezembro é preceito, mas não é feriado. É solenidade, é preceito, mas não é feriado. Me parece, eu não lembro, que antigamente era feriado, mas foi trocado para o dia 12. Ah, é? Então, de fato, não é um dia santo, não é um dia obrigatório de missa, como se fosse um domingo. Dia 8 de dezembro é. Mas é uma solenidade e é feriado. E é dia da padroeira do país. Então, tem tudo a ver a gente ir à missa. Então, hoje, na liturgia da missa, as leituras são as mesmas todos os anos, né? Porque são leituras que falam muito ao coração do nosso povo sobre a presença de Nossa Senhora na vida de cada cristão e na vida da igreja. São leituras que falam da presença de Nossa Senhora na história da salvação. Pega aqui a liturgia diária, vê se é isso. Na primeira leitura, a gente tem sempre o trechinho que fala da rainha Esther, que é, no Antigo Testamento, uma das figuras de Maria Santíssima no Novo Testamento. O Novo Testamento realiza todas as figuras que existem no Antigo Testamento. É claro que o centro, o alvo de tudo é Jesus. Mas em torno desse sol que é Jesus gravitam muitas coisas
que fazem parte dos planos de Deus, que têm o seu lugar nos planos de Deus. A primeira leitura é uma leitura que fala da rainha Esther, que intercede em favor do seu povo, entrando na presença do rei. Portanto, é uma figura de Nossa Senhora que intercede em favor de um povo, não só de uma pessoa, de um povo, o seu povo, diante do rei. Então, a igreja escolhe essa leitura hoje para o dia de Nossa Senhora Aparecida, justamente porque ela fala, há uma rainha que não é mais Esther, mas que é a rainha da nova aliança, na nova aliança. É a mãe do rei eterno e imortal. É a mãe do príncipe da paz. E na nova aliança, o lugar que foi dado a ela por Deus, Deus não retirou. Então, ela é a rainha-mãe, que é uma figura que no Antigo Testamento tem muito significado. Nos Salmos, essa figura aparece, na história de Israel. Então, a mãe do rei em Israel era uma figura cercada de veneração e que muitas vezes tinha um papel importante no reinado, no governo do filho. Quando a igreja escolhe uma leitura de Esther suplicando pelo povo, como primeira leitura, ela está dizendo, olha, nós temos uma rainha mais poderosa que Esther, porque ela tem acesso a um rei mais poderoso que o rei da Babilônia. E essa rainha é de uma beleza incrível, mas não é uma beleza arranjada por ela. Né? Esther se vestiu, né, das vestes mais bonitas para encantar o rei. Não, a rainha que nós temos, ela foi vestida pelo próprio Deus, pela beleza do próprio Deus. É a mulher vestida de sol do Apocalipse, né? E essa rainha intercede pelo povo que é dela. Ela sabe que ela é do nosso povo. Nossa Senhora não é divina, né? Nossa Senhora é um ser humano, então ela é do nosso povo, ela é humana, ela conhece as nossas lutas e ela se importa conosco, ela pede por nós. Então, a primeira leitura mostra a rainha Esther como uma dessas figuras do Antigo Testamento, dessas bravas mulheres do Antigo Testamento, que tem um lugar todo especial na história da salvação e que no Novo Testamento todas parece que convergem para Maria. Maria é a intercessora como Esther, Maria é como Judite, aquela que, né, passa a fio de espada o inimigo, porque não tem parte com ele. Enfim, Maria, ela realiza nela virtudes, dons de Deus que foram espalhados em várias figuras femininas do Antigo Testamento. E a igreja apresenta isso para a gente na primeira leitura. A segunda leitura, se eu não me engano, é a leitura na qual São Paulo diz que no tempo... Aqui está Apocalipse. Apocalipse, a segunda leitura. Tá, pode ser. Então, beleza. É a mulher vestida de sol? É. Então, olha ela aí. Mas não pula o salmo. Depois, o salmo fala... Escutai, minha filha... Olhar e ouvir isto. E ver... Né? Presta atenção que o rei se encante. É um salmo que tem muito a ver com Esther, mas tem a ver com a rainha que era eleita pelo rei para reinar ao lado dele. Então, você deixa para trás algumas coisas, mas você se torna a responsável por um grande povo. Não é? Nossa Senhora não teve, a não ser o Senhor Jesus Cristo, descendência humana, ela não teve outros filhos, ela foi e é virgem antes, durante e depois do parto, mas ela tem uma posteridade, como foi prometido no livro do Gênesis, né, que somos nós. Nossa Senhora foi feita mãe por Jesus 2 vezes, né? Quando ele é concebido no seu ventre e quando ele dá a ela a missão, né? Eis aí o teu filho, o discípulo amado. O discípulo amado é todo discípulo amado. Não é um só. Não é? Então, fala dessa eleição da rainha. Né? Os dons de Deus são irrevogáveis. Portanto, quando ele elege e quando ele dá um lugar a alguém nos seus planos, ele não tira essa pessoa do lugar, ele não remove o candelabro. Né? Então, Nossa Senhora tem esse lugar na história da nossa salvação e perdura nele. Na segunda leitura, então a gente tem o livro do Apocalipse, a visão de João a respeito da mulher vestida de sol.
Olha, tem tanta coisa nessa parte, não dá nem para falar, porque senão a gente vai entrar e vai derrapar rápido. Então, mas João, de algum modo, compara Nossa Senhora com a Arca da Aliança, que era carregada pelo povo de Israel nas suas peregrinações e que depois foi assentada no Templo de Jerusalém e que depois foi perdida, mas que o povo de Israel esperava que quando o templo fosse reconstruído, quando o Messias chegasse e refizesse o templo, a arca seria reencontrada. São João compara esta mulher prestes a dar à luz com a Arca da Aliança, porque se você lembra, ele diz, eu tive uma visão, eu vi no céu a Arca da Aliança e o santuário de Deus. Depois ele diz, eu vi uma mulher prestes a dar à luz. Quando a gente estuda o Apocalipse, quem já leu o Apocalipse sabe que São João ele coloca visões paralelas. Não são visões uma posterior à outra no sentido de cronológico, mas são visões, às vezes 2 ou 3, que de maneiras diferentes falam sobre a mesma realidade. Então, quando ele fala, eu vi a Arca da Aliança, depois ele fala, eu vi uma mulher grávida, ele está dizendo, olha, a Arca da Aliança, da primeira aliança, da antiga aliança, que foi perdida, mas que o nosso povo considera que o Messias trará de volta para o santuário, quando o santuário for reerguido, quando o povo for salvo desse cativeiro no qual ainda está imerso, tudo isso Jesus já realizou. Isso significa que a Arca da Aliança já foi encontrada, o santuário já foi reconstruído, o santuário é Cristo, o santuário agora somos nós, está reconstruído. O santuário da Nova Aliança não é mais o Templo de Jerusalém, é o corpo de Cristo e é o corpo de cada cristão em Cristo, né? E a Arca da Aliança já foi encontrada. Não é mais uma arca feita de madeira e coberta, mas é a mulher que carregou nela o dom mais precioso de Deus. É aquele que disse que eu sou o pão vivo descido do céu, de quem o maná lá do deserto era, vamos dizer assim, a figura, né? E na Arca da Aliança, da antiga aliança, havia um pouco de maná guardado ali dentro. Nossa! E por aí vai, quer dizer, então tem muita coisa. Esse trechinho de Apocalipse é muito, muito legal, mas se a gente for falar aqui não vai, não vai para frente. Padre Antônio, eu fico encantada com o Salmo, porque é tão delicado a gente ouvir a palavra no feminino, escutai minha filha, vê e presta atenção, que o rei se encante com a vossa beleza. Então, assim, eu sempre fico muito tocada, que a impressão, a sensação no coração, Deus falando para cada uma de nós. Né? Exato. Não, e, na verdade, há uma, como é que a gente pode dizer, uma regrinha de leitura, não só da Bíblia, mas também de toda a história da salvação, que envolve, abarca também a gente hoje. As realidades passadas, o que Deus fez, fala daquilo que ainda virá, e tudo aquilo que na história é manifestação do agir de Deus, fala daquilo que, quando Jesus voltar, será vivido em plenitude. Então, no Antigo Testamento, as realidades do Antigo Testamento, o agir de Deus no Antigo Testamento, fala do que virá no Novo Testamento. Então, a Arca da Aliança, a Arca da Antiga Aliança, fala da mulher grávida, coberta de sol, que carrega dentro dela o pão vivo descido do céu, e não mais o maná que foi dado no deserto. A rainha Esther fala daquela outra rainha que viria e que seria intercessora do seu povo. E assim, todas as profecias a respeito do Messias. Mas, ainda no Novo Testamento, aquilo que o Senhor já fez ainda continua falando do que ele está fazendo e do que virá em plenitude. Então, Maria, nossa mãe, é figura e imagem da igreja inteira. Então, essa filha que é chamada para entrar no Palácio Real é Maria, é a igreja e é cada alma cristã. Nós vamos entrar no Palácio Real quando Jesus voltar e renovar todas as coisas.
e a criação renovada se tornar o palácio onde o Rei dos Reis reinará por toda a eternidade e, como a gente diz no credo, seu reino não terá fim. Mas veja, esse salmo fala de Nossa Mãe Maria e, ao mesmo tempo, Nossa Mãe Maria fala de toda a igreja e de cada um de nós, e fala também daquilo que vai se realizar em plenitude no fim dos tempos, quando da volta gloriosa lindo, de Jesus. Antônio, então, a gente tem que ler toda a história da salvação, primeiro, como algo em curso, porque está indo para a plenitude. Algo que aconteceu, está acontecendo e que nos prepara para o que, e que vai se completar. Ai, que beleza. Então, cada coisa fala... É como se a gente fosse, ao mesmo tempo que a gente fosse estreitando até chegar em Jesus, a partir de Jesus também se abrisse. Então, tudo fala dele e aponta para ele, e a partir dele, tudo fala dele em nós e daquilo que ele fará quando voltar. Nossa. Né? Entendi. Então, é isso e mais alguma coisa. Mas, então, as leituras, de alguma maneira, querem mostrar isso. Olha, essa rainha mãe, essa intercessora, ela esteve e ela continua na história da nossa salvação. E ela continua atuando. A intercessão dela é presente, não é? Por isso também a escolha do Evangelho, que é, se eu não me engano, as bodas de Caná, né? Esse daí não muda, né? Que é a passagem que mostra Nossa Senhora totalmente envolvida na missão do seu filho. Mais do que mostrar que o milagre, aquele milagre em particular, aconteceu por uma percepção cuidadosa dela, por uma intervenção dela junto a Jesus, cheia de confiança. A leitura ela mostra mais, ela mostra a Nossa Senhora totalmente envolvida com a missão de Jesus. Isso é o mais, sabe, é o mais íntimo. Né? Jesus é o novo Adão, Jesus é o cabeça de uma nova humanidade. E nessa nova humanidade, e junto a esse novo Adão, há uma mulher. Por isso no Evangelho de João, mulher. Não é por acaso, não é um desrespeito. Jesus não pecaria contra o quarto mandamento. Né? Jesus não é impecável. Né? Então, Nossa Senhora totalmente mergulhada na missão do Filho. E a missão do Filho é unir o céu e a terra, né? É uma missão de intercessão. Nossa Senhora está mergulhada nisso, como todos nós estamos. Ela estava tão mergulhada que ela nem titubeou em tamanha confiança, ela estava tão envolvida com Jesus. Não é a minha hora, não, mas não... Que ela falou com toda a confiança, Exato. Já sabendo, pelo envolvimento dela, qual seria a resposta final. Exato. Isso é que é o bonito, não é? Jesus veio para fazer de nós, da igreja, um povo de sacerdotes. Sacerdote significa, em primeiro lugar, intercessor. Então, ninguém pode interceder, ninguém pode lançar uma ponte entre o céu e a terra, senão em Jesus, com Jesus e por Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, ele quis, fundando um povo sacerdotal, um povo de intercessores, né, um povo de suplicantes, ele quis que todos nós estivéssemos envolvidos na sua missão. E ninguém mais esteve do que Nossa Senhora. E está. Não é? Esteve e está. É desejo de Jesus que nós sejamos com ele, nele e por ele, intercessores. Ou seja, ponte entre o coração dos homens e o coração de Deus, entre o que Deus deseja realizar e o que os homens precisam que seja realizado. Essa identificação de Nossa Senhora com a missão de Jesus vamos dizer assim, é o motivo de todos os dons que Deus confiou a ela, de todos os privilégios, como se chamava, nem se chama ainda hoje, que Deus deu a ela, porque ela está toda mergulhada nele. E se Jesus
fez de nós um povo sacerdotal, um povo de intercessores. Quando Maria, que é figura, que é imagem de toda a igreja, aparece na Sagrada Escritura, ela aparece também como intercessora, como suplicante. Ela é uma expressão que alguns santos usam e é bonito, né? É a onipotência suplicante. Quer dizer, Nossa Senhora, isso, Nossa né? Senhora é a encarnação do mistério da oração, do poder da oração. Ela é toda a oração e ela é o sinal, a expressão, né, concreta do poder da oração. A igreja é a igreja escutante. Então, Nossa Senhora aparece na Escritura como aquela que ouve a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova que vem pelo anjo e que, ouvindo, obedece. Né? E por aí vai. Quer dizer, todas as vezes que Nossa Senhora aparece na Escritura, ela aparece como ela, e lembrando, como figura ou como imagem de algo que vai adiante, o que é a igreja, que somos nós em Cristo. Então, como ela está toda mergulhada em Cristo, ela é o melhor, como é que a gente pode dizer? A melhor figura, o melhor espelho no qual a gente pode ver o que Deus está fazendo e vai completar em todos nós, na igreja e em cada um de nós. Padre Antônio, enquanto o senhor falava assim, fiquei pensando, Nossa Senhora continua, então, a dizer, pelo menos para cada servo, fazei tudo o que ele vos disser. Essa palavra de Nossa Senhora, ela antecipou, ela preparou esse primeiro milagre de Jesus, né? Essa palavra, ela se estende até os nossos dias. Eu gosto muito de um título de Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu acho que é por causa disso, porque o conselho é muito bom, né? Façam tudo o que ele disser, ainda que pareça diferente do que vocês imaginavam. Não façam nada enquanto ele não disser. Quer dizer, cuidado para não se precipitar com soluções que não acontecem, que são inúteis porque não solucionam. Olha, a gente pode tirar tanta coisa desse conselho. Às vezes a gente vai né? na precipitação. Exato, a gente pode tirar muita coisa desse conselho, né? E é interessante porque, olha, a Bíblia nos transmite poucas palavras ditas por Nossa Senhora. Mas é interessante que a primeira palavra dita por Nossa Senhora é a conversa com o anjo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A última frase dita por Nossa Senhora 30 anos depois façam tudo o que ele disser. Faça-se em mim, façam tudo. É um clamor pela obediência. Ao mesmo tempo, faça-se em mim segundo a tua palavra, façam tudo o que ele disser. É uma lição de confiança absoluta no que Deus diz. O que ele diz, isso será a solução. Isso se fará. Eu acho isso lindo porque dá a impressão de que entre a primeira palavra que ela disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e a última, façam tudo o que ele disser, foram 30 anos em que essa verdade cresceu dentro dela. É como se, nas bodas de Caná, Nossa Senhora estivesse dizendo assim para a igreja, para nós, olhem, façam tudo o que ele disser, porque eu experimentei na minha carne que quando a gente ouve e obedece o que ele diz, a gente experimenta o melhor da nossa vida. O melhor da vida de Nossa Senhora é Jesus. E foi fruto não de algo que ela produziu, mas do que Deus fez nela, no coração obediente dela. Então, Nossa Senhora, 30 anos depois do anúncio do anjo, diz para esses homens na festa e, de algum modo, diz para todos nós, olha, ouçam o que ele tem a dizer. A voz que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, o verbo que vem de Deus, é ele o melhor que pode acontecer. Recebam a ele e deixem que ele reverbere na vida de vocês. Obedeçam, vale a pena. Eu tenho vivido isso há 30 anos e tem sido perfeito. Então é lindo, eu acho lindo isso. Eu também acho. E, Padre Antônio, para mim é particularmente encantador cada vez que eu tomo as bodas de Caná. Me corrige. Eu não me lembro nos evangelhos de nenhum outro milagre de Jesus que não tenha sido curar um cego ou alguém com uma mão doente ou ressuscitar um morto. São todos milagres
prodígios que Jesus realiza é curando, corrigindo, resolvendo algo que estava quebrado ou morto, ou doente, ou muito doente. Mas aqui, nesse primeiro, era um milagre para dar mais alegria, era um milagre de uma festa, mas por que é tão importante assim? Então, assim, me encanta a delicadeza de Nossa Senhora com essa família. Tenho, assim, a íntima convicção de que o amor de Nossa Senhora com cada família, né? A intercessão dela até hoje por cada família, por cada casal que se une, que está dizendo sim um ao outro, né? A cada casamento. Então, isso, assim, me encanta, porque, eu não sei, me ajuda, mas Jesus não fez nenhum outro milagre assim, que nem esse de festa, para dar um milagre assim que não seja uma cura. Porque aqui é um milagre para transformar água em vinho, quer dizer, um milagre para dar mais alegria em uma festa. Jesus veio para ser, em primeiro lugar, nosso redentor. Ou seja, ele veio para nos redimir do pecado, da escravidão do pecado. Pagou o preço. Estamos livres. Uhum. Mas esse é o aspecto negativo da história. Ou seja, o que estava errado, morto, doente, foi sanado. Uhum. Mas Jesus, além disso, ele nos elevou. Ou seja, ele nos colocou num tipo de relacionamento com Deus que é o relacionamento dele com o Pai. Não é? Então, ele fez mais. Ele não só nos sanou, ele poderia nos sanar e nos manter na condição que nós tínhamos, por exemplo, antes do pecado. Tá. E bastaria. Chegaríamos a ser aquilo que Deus nos fez para ser quando nos criou. Mas nós recebemos do Senhor uma vida sobrenatural, que é uma vida de filiação divina, que é uma vida... Enfim. E no Evangelho de São João, algumas dessas nuances positivas do trabalho de Jesus, elas são muito colocadas em evidência. E a história das bodas de Caná, que está logo no começo do Evangelho, parece que é um resuminho de todo o Evangelho logo no começo, né? Ela fala muito disso. É uma festa de casamento, é uma festa de bodas. Uma festa de casamento é uma imagem fundamental em toda a Bíblia a respeito do reino de Deus, do reino que virá. Vinho, na linguagem da Bíblia, é sinal de abundância, alegria, dom do Espírito Santo. Então, essas coisas todas são o presente de casamento que o Messias dá ao fazer conosco uma aliança e nos introduzir, né, na sua festa de casamento. Né? Numa festa de casamento, nessa festa de casamento, há vários comentários bíblicos, cada um puxa para um lado, dependendo da linha que o cara tem. O lugar de Jesus, o lugar que Jesus tem nessa festa, ele é muito engraçado, para não dizer esquisito, porque quem provê as coisas da festa é o noivo. E chega num determinado momento dessa festa em que o noivo, coitado, ele nem aparece. Não. E quem aparece é Jesus. E quem provê é Jesus. Então é como se ele se tornasse o noivo. E ele é o noivo. Né? Então tem uma série de coisas nesse evangelho, inclusive o tipo de milagre que é feito, né, para mostrar, olha, quero contar para vocês algo sobre a transbordante obra, a generosa misericórdia, a elevação sublime a qual Jesus nos trouxe. E aí se apresenta tudo isso numa festa de casamento, que é uma das expressões mais claras na Bíblia do reino de Deus. O reino, em Jesus, ele começa a acontecer. É a nova festa, né? Porque a partir de Jesus há uma festa diferente aí. É o começo de uma nova festa, com um vinho melhor do que o anterior. Né? Ele dá início a essa nova festa. Então, é uma maneira que São João tem de dizer, gente, estão entendendo? Sabe? É um pouco por aí. Mas, na festa de Nossa Senhora Aparecida, na solenidade litúrgica de Nossa Senhora Aparecida, esse texto aparece mostrando Nossa Senhora totalmente mergulhada na missão de Cristo,
ela não é independente de Cristo. A beleza de Nossa Senhora está justamente aí. Quando alguém reclama como se nós dessemos a impressão, ou porque a pessoa entendeu desse jeito, né? Que a maioria das vezes é isso, que Nossa Senhora tem um trabalho, ou tem uma missão, ou tem uma dignidade, qualquer coisa, independente de Cristo, nada mais equivocado. Porque a beleza dela está justamente em ser totalmente mergulhada em Cristo. Ela é a primeira salva por Cristo, e salva de um jeito sublime. Porque nós somos salvos sendo sanados de um pecado que nos feriu. E ela é salva sendo preservada do pecado, mostrando de alguma maneira a superabundância, a generosidade da bondade de Deus para aquela que desde antes da fundação do mundo estava no coração do Pai, predestinada a ser a mãe do Salvador. Então, tudo nela é bonito porque é tudo colorido por Cristo. Não tem nenhum pedaço nela que não tenha Ele. E, de alguma maneira, por isso, ela é a expressão mais bela da Igreja e a inspiração mais poderosa para a vida da Igreja. Que o digam 2000 anos. Né? O padre Raniero Cantalamessa, que tem um livro lindíssimo sobre Nossa Senhora, Maria, Espelho da Igreja. Acho que é da editora Santuário, vale a pena. O livro é um primor. Ele tem um pedaço, acho que é logo na introdução, que ele diz isso. Olha, eu coloquei aqui que Nossa Senhora é espelho da Igreja, mas é preciso explicar uma coisa. Os padres da Igreja, os autores cristãos primitivos, sempre olharam para Maria vendo nela aquilo que Deus quer fazer com toda a Igreja em cada um de nós. Então, Nossa Senhora é um espelho diferente. Porque no espelho que a gente tem em casa, a gente vê o que é. Uhum. Nesse espelho que é Nossa Senhora, quando a gente olha para ela, a gente vê o que Deus quer que a gente seja. Que lindo. Né? Então, olhar para Nossa Senhora assim não impede a gente de olhar Jesus. É o contrário. Né? Quantas pessoas, às vezes, têm medo de viver, de mergulhar numa devoção filial à Nossa Senhora, porque ouviram tanto alguém dizer que isso possa tirar a atenção de Jesus. Não. Olha para Maria, você vai encontrar Jesus em tudo. Abre o coração de Maria, você vai ver Jesus em tudo. Não sabe? Ela aprende com Maria. Padre Antônio, essa intercessão que ela fez aqui, aí a gente vai assim naquele momento que não fala mais palavra dela, mas o texto de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, diz que ela estava com eles em todos aqueles 9 dias, né, que antecederam, e Maria estava junto com eles, né? Eles é que estavam junto com ela. Eles é que estavam junto com Maria. Isso é lindo. Obrigado por ter me corrigido. Então, é lindo demais. A gente fica assim imaginando como é que Nossa Senhora estava orando ali com aqueles apóstolos. Eu acho que ela estava ensinando, porque eles sabiam que estavam esperando a promessa do Pai. Eles sabiam que estavam esperando o Espírito Santo, mas ninguém ali sabia o que era isso. Ela sabia. Eu acho que ela deve ter ajudado muito a manter a visão, a expectativa, a oração, porque eles devem ter aprendido com ela a esperar pelo Espírito Santo e a abrir-se ao Espírito Santo. Como ela foi aberta, né, em Nazaré. De novo, Nossa Senhora aparece como a igreja orante. Né? Ali é a igreja orante, com Maria e como Maria. Então, o tempo inteiro que a gente olha para ela, a gente vê nela o que Deus quer fazer na gente. Possivelmente, ali durante aqueles dias antecedendo a Pentecostes, ela ajudou os apóstolos a se prepararem para viver neles algo parecido com o que Deus havia feito nela. E assim é. E as coisas de Deus são de uma delicadeza e de uma profundidade santíssima. E a gente não pode tratar isso com um olhar humano, com um pesar humano, de jeito nenhum. Eu gosto muito
da revelação de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, né, da Medalha Milagrosa. Nossa Senhora das Graças é a Nossa Senhora aqui da comunidade Bom Pastor, né? E eu amo aquela figura que há no reverso da medalha, que é o M entrelaçado na cruz, né? E tem um detalhe, é um M entrelaçado com a cruz. Se você reparar, tem uma trave. Né? Ao pé da cruz tem uma trave e o M entrelaçado. Santa Catarina tinha até perguntado a Nossa Senhora se devia colocar, não sei se alguém, não lembro, né? Se alguém insinuou ou se ela perguntou a Nossa Senhora se deveria colocar mais alguma coisa na medalha. E Nossa Senhora disse que os corações que tinha embaixo, que tem, né, os 2 corações, e aquela cruz, diria o suficiente. E eu amo aquele M entrelaçado naquela cruz, porque aquilo é Nossa Senhora. E ainda mais, se você reparar, né, eu estava falando que ao pé da cruz tem uma trave. E eu lendo uma vez um livro de um padre da Congregação da Missão, que é de São Vicente de Paula, que são os padres, né, da Congregação de Santa Catarina Labouré. Ele dando uma explicação sobre a medalha, ele diz: aquilo é um altar. No altar da cruz, Maria está totalmente envolvida com o sacrifício de Jesus, com a entrega de Jesus. E aí é preciso que a gente aprenda a transformar as nossas cruzes em altar, e é preciso que a gente aprenda a estar, a gente também, totalmente envolvido com a cruz dele, com a missão dele. A nossa missão não é outra coisa senão a dele. É tolice um cristão que pensa que tenha alguma missão além ou aquém da missão do próprio Jesus. É a mesma missão. Então, né, eu pedi uma vez, uma pessoa até fez, que fizesse aquele M, aquela cruz e o A do meu nome, né? Para eu lembrar que eu tenho que estar naquele negócio ali, cara. Padre Antônio. Né? O segredo é esse. O segredo é esse. Né? E quanto mais a gente está envolvido pela cruz, e quanto mais a gente está envolvido na cruz, menos perdido a gente está. Né? Menos perdido a gente está, mais achado a gente está. Então, tudo isso e mais algumas tantas coisas, né? Agora o senhor falando, eu nunca tinha feito uma relação, né? Aquilo que Jesus disse para ela na cruz, né? Eis aí o teu filho, né? Depois a gente sabe que eu, o Senhor, cada um de nós, Jesus estava dizendo aquilo. Então isso assume uma dimensão mais intensa e mais afetuosa ao lembrar dela no cenáculo com os apóstolos. Se ela tivesse assim, ouvindo novamente Jesus dizer: eis aí os teus filhos, né, Padre Antônio? Lembrando que na Bíblia, e de modo especial no Evangelho de São João, nada é por acaso. Ah, não, foi só ela ali e o João. Não, que João? Não está escrito João, está escrito discípulo amado. Certo? Oh, glória. Então, não torcer a Bíblia, né, para caber só o que a gente está afim, né? Não é assim que funciona. A Bíblia não é desse jeito, né? As coisas que a Bíblia sedimenta para a gente, elas têm uma amplitude precisa e imensa, sabe? E no caso, né, de Maria Santíssima e de São João ao pé da cruz, não é diferente. Não é diferente. A gente sabe que aquele tenho sede de Jesus não era só tenho sede, me dá água. Né? A gente sabe que aquele meu Deus, por que me abandonaste, não era uma reclamação de Jesus chateado com o Pai. E a gente sabe que aquele mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, não é só um toma conta dela, tá, Joãozinho? É bem mais do que isso, né? Aquelas palavras de Jesus na cruz são um testamento de Cristo. Cada palavra daquela custou demais para ele, para ser dita. Então, cada palavra tem um sentido eterno. E é desse jeito que a gente deve ouvir essas palavras, né? Então, hoje, o Senhor Jesus mais uma vez está dizendo a Nossa Senhora, né, apontando para o nosso mapa: mulher, eis aí os teus filhos, né? Nossa Senhora Aparecida, é a Nossa Senhora do brasileiro, né?
Eis aí os teus filhos, eis aí o teu filho, a tua filha. E ele está dizendo para cada brasileiro, eis aí tua mãe. E o bonito é que a Escritura diz, e traduzem cada um de um jeito, né? Cada edição da Bíblia. Mas tem uma tradução que fala, João a tomou como coisa sua. Ai, que lindo. Né? Tem João a levou consigo, João a levou para a sua casa, mas uma traduçãozinha mais ao pé da letra seria essa, João a tomou como coisa sua, ela era dele. Padre Antônio, uma coisinha antes da gente terminar, não podia deixar sem falar isso. Isso tudo que a gente está conversando, o terço, o rosário, há poucos dias atrás a gente celebrou Nossa Senhora do Rosário, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. A oração do rosário, do terço, nos ajuda muito a compreender isso tudo, né, Padre Antônio? Porque é uma oração de contemplação. Contemplar abre o entendimento espiritual da gente. E o terço te ajuda a contemplar. O terço não é uma oração de repetição. É uma oração de contemplação que é ajudada pela repetição das orações. Uhum. Mas nós contemplamos o mistério de Cristo com os olhos de Maria e também olhamos para ela através dos olhos dele, né? Então, contemplar ajuda a gente a ter discernimento espiritual. Não contemplar, que é ter superficialidade na leitura da Bíblia, na compreensão da revelação de Deus. Não contemplar transforma a gente num leitor duro da Bíblia ou de todo o resto da vida, né? Mas contemplar parece que dá fineza de espírito para a gente, para discernir as coisas. Então a oração do Rosário, que é uma oração de contemplação ajudada pela repetição das orações, ajuda muito a gente a cultivar esse espírito de atenção, de delicadeza quando a gente se debruça, por exemplo, sobre a palavra de Deus. Há um santo que eu gosto muito, acho que você já deve ter me ouvido falar dele, é um beato. Beato Columba Marmion. Ah, sim. Beneditino, né? Ano que vem faz 100 anos da morte dele. E ele dizia, ele tem textos lindos sobre Nossa Senhora, e ele dizia uma vez, olha, eu ouço muitas pessoas dizendo, a Jesus por Maria. Uhum. E eu compreendo o que essas pessoas dizem, mas o meu caminho foi diferente. O meu caminho foi a Maria por Jesus. Explico. Não porque ela seja o ponto de chegada, mas eu aprendi a amá-la porque ele me ensinou. Eu aprendi a tê-la como minha mãe, porque na medida em que eu me uno a ele e sou o que ele quer que eu seja, uma coisa só com ele, ele me ensina a amá-la. Ai, meu Deus. Então, me parece que é uma boa maneira da gente, hoje, quem sabe, pedir isso ao Senhor. A gente pede tanta coisa a Jesus, né? É verdade. Jesus me dá aquilo, dá até um monte de coisa que se ele der, a gente está frito. Mas hoje seria bom a gente pedir, Senhor, me ajuda, me ensina a amar Nossa Senhora como você amou e como você ama. Me ensina a olhar para ela como você olhava, como você olha. E me ensina a tê-la como mãe, como você quis tê-la. E a tem. Amém. Porque mãe não deixa de ser, nunca, né? Tem ex um monte de coisa, ex-mãe não tem, não. Beleza, Laura? Então vamos pedir essa graça ao Senhor hoje. Amar Maria e como Jesus ama. Beleza? Beleza. Vamos nós. Um abração, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos. Feliz feriado.